Sermão do Monte, capítulo 31, parte 5, Vivendo a vida reta. Todas as nossas obras haverão de ser julgadas, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Por conseguinte, deveríamos estar interessados nessa questão dos galardões. Nada há de errado com esse interesse, enquanto esse deseja envolver o galardão que será o prêmio da santidade, o galardão de estar na companhia de Deus. A segunda coisa a considerar acerca dos galardões é a seguinte: aqueles que buscam galardões da parte dos homens nunca poderão recebê-los da parte de Deus. Trata-se de um pensamento que nos amedronta, mas temos aí uma declaração absoluta: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Se alguém já recebeu o galardão da parte dos homens, sobre qualquer questão imaginável, nada mais lhe restará receber da parte de Deus. Quero exprimir o ponto com toda a franqueza. Se, enquanto prego o Evangelho, o meu interesse é saber o que as outras pessoas estão pensando sobre a minha pregação, bem, isso será tudo quanto poderei receber daí, pois nada receberei da parte de Deus. Esse é um princípio absoluto. Se alguém estiver buscando galardões da parte dos homens, haverá de obtê-los, mas isso será tudo quanto poderá conseguir. Assim sendo, examine a sua vida religiosa. Pense em todo o bem que você tiver feito no passado à luz desse pronunciamento. Quanto lhe resta para ser recebido da parte do Senhor? Esse é um pensamento amedrontador. Esses são os princípios básicos que envolvem esta declaração geral. Consideremos agora, de passagem, o que nosso Senhor tem a dizer a respeito dessa questão particular concernente às esmolas que dermos. Temos nisso um seguimento necessário, derivado dos princípios que já foram apresentados. Diz o Senhor que há uma maneira errada e há uma maneira certa de darmos esmolas. Naturalmente, dar esmolas significa ajudar as pessoas, conferindo ajuda em casos de necessidade, doando dinheiro, dedicando tempo ou fazendo qualquer outra coisa que possa prestar ajuda aos nossos semelhantes. A maneira errada de se dar esmolas é fazendo propaganda a respeito. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Naturalmente, os hipócritas não agiam precisamente dessa maneira. O Senhor Jesus estava pintando um quadro imaginário, mas os que agem desse modo, na realidade, alugam, por assim dizer, um arauto que vá adiante deles, proclamando: vejam o que este homem está dizendo. A maneira errada de se dar esmolas, portanto, consiste em trombeteá-las, chamando a atenção para o doador. Poderíamos dedicar muito tempo para mostrar as maneiras sutis através das quais essas coisas podem ser feitas. Permita-me apresentar-lhe uma ilustração apenas. Lembro-me de certa dama que se sentia chamada por Deus para dar início a uma determinada obra, e isso em consonância com o que geralmente se denomina de obra de fé. Nessa obra não haveria coletas e nem solicitações de fundos.
Ela resolveu inaugurar o trabalho por meio de um culto de pregação. E eu tive o privilégio de pregar naquele culto inaugural. A reunião ia mais ou menos pela metade, tendo chegado a hora de se fazerem os anúncios, e aquela bondosa dama ficou dizendo à congregação por 10 minutos em seguida como aquela obra haveria de ser realizada, isto é, inteiramente com base na fé, pois não seriam levantadas coletas, não se pediria dinheiro de ninguém e assim por diante. Na oportunidade, pensei ser aquele o mais eficaz apelo em busca de fundos que eu jamais ouvira. Não estou sugerindo que ela estivesse sendo desonesta, pois estou plenamente certo de que não houve tal atitude por parte dela. Todavia, ela estava extremamente apreensiva, com atitude de medo. Por semelhante modo, podemos agir segundo essa espécie de truque, de maneira inteiramente inconsciente. Há uma maneira de se dizer que não estamos anunciando coletas e coisas dessa ordem, mas que indica claramente que as estamos anunciando. Oh, quão grande é a nossa sutileza! Você talvez conheça aquele tipo de homem que diz: naturalmente, não acredito que se deva anunciar o número de convertidos quando me empenho em alguma missão. Mas afinal, o Senhor deve ser glorificado, e se as pessoas não ficarem sabendo do número de convertidos, como poderão elas glorificar a Deus? Ou então, não aprecio esses longos relatórios nas reuniões de meu aniversário de pastorado. Mas se Deus tiver de ser glorificado, como é que as pessoas poderão glorificá-lo, a menos que... Você deve estar percebendo a sutileza por detrás dessa alegação. Nem sempre há um arauto abrindo-nos o caminho. Entretanto, quando começamos a examinar realmente os nossos corações, descobrimos que há maneiras extremamente sutis mediante as quais tudo isso pode ser feito. Pois bem, tais exemplos exibem a maneira errada de se realizar as coisas. E o resultado desse erro é o seguinte: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mateus capítulo 6, versículo 2b. As pessoas louvam algum pregador comentando: quão maravilhoso, quão admirável, quão impressionante ele é. Não é verdade? E assim aquele pregador já recebeu o seu galardão, já foi louvado pelos homens. Existem pregadores cujos nomes aparecem impressos em algum periódico. Escrevem-se artigos a respeito deles. Muito se fala sobre eles. Pessoas escrevem o seu necrólogo. Eles já receberam tudo. Pobres homens, isso é tudo quanto conseguem obter. Mas coisa alguma poderão receber da parte do Senhor. Já receberam a sua recompensa. Se era isso que eles desejavam, então já receberam o que queriam. Contudo, como são dignos de lástima. Quão interessante deveríamos orar em favor deles. Quão interessante nos deveríamos entristecer acerca deles. Qual é a maneira certa de agir? Segundo ensinou nosso Senhor, esta é a maneira certa de agir. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore à tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mateus capítulo 6, versículos 3 e 4. Em outras palavras, não devemos anunciar, seja de que maneira for, aquilo que estivermos fazendo. Isso é perfeitamente óbvio. Mas este outro aspecto da questão já não é tão óbvio.